não aparece? Clica na câmerazinha. Aí. Aí! Ai, que saudade! Ei, olha pra cá. Bem-vindo. Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao Cozinha de Sucesso. E hoje trago um cara super especial, um cara que é super parceiro do IECAP, do Centro de Juventude, um amigo pessoal, um grande mestre, me ensinou muita coisa e me ensina até hoje. A gente troca muita figurinha sempre que a gente pode se encontrar. Então, apresento a vocês Diego Coppi. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado. Desculpa o atraso aí rapidinho de 5 minutos, mas acontece. Então, Tranquilo. pode se sentir à vontade, você pode começar. Hoje o Diego vai falar um pouquinho sobre fundamentos gerais de empreendedorismo, competências e habilidades essenciais para os empreendedores. E ele é um caso prático de sucesso. É um cara que pegou um restaurante que não estava nas suas melhores condições e transformou esse restaurante num restaurante de sucesso. A palavra é toda sua agora, Diegão. Valeu. Eu queria começar falando o seguinte, a primeira coisa, né? Isso é um conceito meu, não é nenhum conceito que a gente vê por aí, né? Não é uma coisa que a gente lê ou alguma coisa do tipo. Mas eu tenho na minha cabeça, eu particular, que, cara, o empreendedor, ele dificilmente você forma um empreendedor. A pessoa estuda para ser empreendedora, tá? Mas o empreendedor, ele normalmente ele já nasce, eu não vou falar que ele nasce nato, mas ele já nasce com essa veia empreendedora, né? Por quê? Porque na minha visão, o empreendedor é aquele cara que ele vê um negócio em tudo que ele faz, tá? Então, assim, ele vê uma oportunidade, ele vê uma forma de ganhar dinheiro, ele vê uma forma de montar uma empresa em tudo que ele faz, entendeu? Então, do tipo, eu gostaria de ter uma horta em casa. Aí ele monta a horta dele e ele fala, cara, mas se eu tô montando uma horta em casa e consigo montar uma horta, para mim, por que eu não consigo aumentar um pouco e começar a vender? Será que o custo vale a pena? Então, essa veia, essa cabeça, esse pensamento empreendedor, ele é muito da pessoa. Claro, você estuda para ser empreendedora, você estuda para diminuir o risco de montar um negócio, óbvio, né? Mas eu acho que esse pensamento empreendedor de que tudo vira um negócio, cara, nasce com a gente, entendeu? Não sei se eu fui claro. Foi claro, para mim foi. Galerinha que quiser tirar dúvida com o Diego, qualquer pergunta que tiver na hora que ele estiver dando as explicações dele, pode se sentir à vontade, manda pergunta no chat. A gente vai pedir que mantenha os microfones desligados, viu? Tá, eu vou te mandar agora no WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui no WhatsApp o arquivo do Babel, que era meu restaurante. E aí eu já vou contar a história do restaurante. Você pode abrir ele por aí, Diego, se você quiser. Tem como. Diego. Pois é, eu tô logado no celular. Será que eu consigo fazer os dois logs ao mesmo tempo? Não, né? É porque nesse computador então aqui eu não tenho. Eu vou tentar aqui, peraí. Não, porque senão vai dar sanduíche. Vai dar eco, né? Vai dar eco. Tá, eu vou te mandar agora o arquivo. É só para você colocar depois lá. Era uma palestra que eu dei em Aracaju sobre o meu restaurante. Bem legal. E já eu explico. Não precisa nem abrir o arquivo em PowerPoint, porque eu sei o tanto que é chato, né? Mas pode Ficar abrir. mostrando... Não tem problema, não. Você quer abrir, Edu? Não precisa abrir. Não, eu vou claro. explicar o que era meu restaurante. É só porque ela tem umas fotos legais, tem a história do restaurante. Eu vou contar aqui para a galera entender. Vou contar a minha história de vida e o que eu fiz até hoje, de forma que eu sou um empresário e empreendedor, né? Assim me considero, né? Então, vamos começar pelo seguinte. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi mexer com gastronomia, né? Eu mexo com gastronomia há 25 anos, desde os 14 anos de idade. E, cara, sempre me apaixonei pela gastronomia, né? Edu sabe, me conheceu há uns 3, 4 anos, né? Que a gente tem convivido mais. Apesar da gente já ter se conhecido na Casa Chique, mas a gente começou a conviver bem, tem uns 3, 4 anos. E aí eu comecei a mexer com gastronomia muito cedo. E eu me formei muito cedo. Eu dei aula no Cordon Bleu, eu fui um dos monitores do Cordon Bleu no Brasil. E as pessoas não acreditavam naquilo que eu falava porque eu era muito novo.
né? A idade influenciava um pouco até hoje. As pessoas olham para mim e acham que eu não tenho tanta experiência como eu tenho, na verdade. Isso para mim foi um problema. Então, o que eu fiz, na verdade, foi, já que eu tenho todo esse conhecimento, e tenho MBA em finanças, a minha ideia foi, cara, eu vou pegar um restaurante falido, totalmente falido, com uma série de problemas administrativos, financeiros, com venda, marketing, mal falado no mercado, e eu queria tornar esse restaurante um sucesso. Então, isso para mim foi um desafio, né? Eu acreditava na minha capacidade, eu acreditava naquilo que eu poderia fazer, e eu topei esse desafio. Então, eu fui procurar um restaurante, acabei encontrando um restaurante chamado Babel, que na época já tinha 8 anos de existência e tinha uma série de problemas financeiros, administrativos e marketing nem se fala. Tudo que eu via na internet, tudo que eu via nos sites, essas coisas eram coisas muito ruins que se falavam do restaurante. E a minha ideia seria reverter o quadro. Então, eu entrei no restaurante, eu comprei e resolvi topar esse desafio para tornar esse restaurante um sucesso. E, graças a Deus, deu certo. No primeiro ano, a gente ganhou 33 prêmios no Brasil. Né, no primeiro ano. E depois, nos outros 4 anos, a gente continuou ganhando o prêmio. O restaurante foi um sucesso. Claro que depois de um tempo, depois desses 4 anos administrando o restaurante, e eu tornei esse restaurante um sucesso, eu cansei um pouco do restaurante, porque você acordava 4 da manhã, fazia ceasa, eu levava para o restaurante, produzia almoço, produzia jantar, e ia embora, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã, quando o restaurante fechava. Então, eu acabei me cansando. E o meu objetivo já tinha sido completado, né? Que era tornar esse restaurante um sucesso. E aí, com isso, eu resolvi vender o restaurante. Paralelo a isso, o meu pai aposentou, ele era do Banco do Brasil, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele se aposentou e ele começou a ficar em casa e começou a ter uma série de problemas, de depressão, por estar em casa, porque aposentado é assim, imagina, você trabalha 35 anos, todo dia, o dia inteiro, depois você começa a ter um problema quando para. E aí a gente teve a ideia, eu tive a insight de que na época, a gente está falando de 12 anos atrás, estava começando no Brasil, estava se começando a parte de banco de dados. E aí eu decidi montar um banco de dados com meu pai e a empresa que a gente tem até hoje, né? Que é uma das hoje. Mas em meios empreendedores, busco o dia inteiro, eu fico o dia, a semana, eu viajo muito, então eu sempre estou procurando oportunidades de negócio, né? Então, eu viajo para Luiz Alves do Araguaia, que é uma das cidades que a gente frequenta muito, e eu tento ver lá o que tem de negócio. Um hotel, uma pousada, casa para temporada, barco para alugar, lancha para alugar, e aí eu vou estudando e vendo as oportunidades que existem nesses lugares, né? É um pensamento meu, é eu que estou procurando sempre oportunidades de negócio. E aí, claro, a gente não pode deixar de lado o estudo, a gente não pode deixar de lado a viabilidade do negócio, para saber se dá certo, se o investimento tem retorno. E aí entra toda a parte financeira do negócio. Tranquilo, né? Vocês estão entendendo de boa. Eu vi que todo mundo parou, tá de boa. Tá, vocês querem que eu conte Aqui mais tá alguma todo coisa? mundo no mudo, Diego. Eu vi Aí que tá todo mundo no mudo, mas tá tranquilo, né? A galera tá entendendo de buenas. tá tranquilo. Eu tô com o seu arquivo aberto aqui, tô conversando aqui com a Regina Xuxa, e a gente Uhum. vai compartilhar a tela. Você pode ir dialogando, eu vou compartilhando a tela aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver se a galera consegue abrir aí, que aí tem a história do Babel completa. Isso. Aí você vai ver que tem a história do Babel completa. Que foi quando inaugurou o restaurante em meados de 2003. E aí começou com o William, ele que começou.
E aí ele já entrou no primeiro ano no Guia Quatro Rodas. Em 2011 eu assumi a casa, onde eu trouxe... A ideia era trazer uma gastronomia mais requintada, uma gastronomia mais sofisticada, com diferencial de sabores e aromas, né? 2000, aí pode passar o slide aí. Não sei se vai aí o slide, mas Passou. 2010, isso, uma gastronomia oriental, que era a gastronomia que o William fazia. Você chegou a trabalhar lá também, não chegou? Cheguei não, mas eu visitei e a gente... que eu fazia muito Casa Chique e Ceúbe. Aí eu quase não tinha tempo. Eu já estava começando a pensar já no Equanama, que era o outro projeto que eu trabalhei. Mas eu visitei o Babel umas 2 vezes. Isso. Então aí, o restaurante, né, na mão do William, para você ver, ele funcionava almoço e jantar, possuía 48 lugares sentados, era um restaurante relativamente, não vou falar que era grande, mas era um restaurante de médio porte. Ele tinha um espaço fechado em cima para eventos, o cardápio dele contava com 20 pratos e tinha 20 rótulos na carta de vinho, tá? Aí, de novo, né, se você passar como funcionava tudo documento. Diegão, você está Toda a falhando um louça pouquinho. dele era alugada, prato, copo, talher, etc. Né? Ele não tinha panela, colheres, frigideira ou qualquer tipo de material na cozinha. O quê? Você está falhando um pouco, não sei Voltou? se é só para mim. Diego. Alô? Diego, Oi? sua internet está ruim. Você quer desligar seu vídeo e ficar só no áudio? Porque facilita um pouco, economiza a internet. Espera aí que eu entro no 4G aqui, que deve ser o Wi-Fi daqui de casa. É porque tá todo Voltou? mundo usando a internet, né? Aí, oh, meu Deus. Voltou? O da Xuxa também está falhando. A minha também tá? Voltou. A sua também tá meio que dando eco. Tá, mas a minha agora voltou a funcionar 100%. Deu uma melhorada. Deixa eu ver se foi só para mim ou se para todo mundo. Responde aí, galera. Melhorou. Para mim. Beleza. Para mim Eu melhorou botei no também. 4G, Tirei que é minha melhor. imagem também. Eu tirei a minha imagem também. Chocada. Eu botei no 4G também. E assim, ele era extremamente doméstico e amador, né? Ele não tinha um sistema de gerenciamento de mesas, ou seja, um Colibri, MrChef, esses administradores. Ele não tinha controle de estoque nenhum ou qualquer controle, e a cozinha dele não tinha um sistema de APPCC e boas práticas na cozinha, tá? Isso tudo eu tenho documentado, tudo que está sendo falado aqui está documentado. Aí pode passar o próximo slide para mim, Edu, Digão, por favor? explica para o pessoal o que é esse APPCC, ou Boas Práticas, que muita gente não sabe. Tá. O APPCC é a análise dos pontos críticos de controle. Quando você vai produzir uma comida, você precisa tomar cuidado com temperatura. Então, assim, a vigilância sanitária e a Anvisa, elas regram que uma comida não pode ser servida com temperatura inferior a 70 graus, né? Então, uma carne mal passada, a Anvisa não aceita. Ou, se ela aceita, ela vê de maus olhos. Então, existe uma análise de ponto críticos de controle, que é você olhar e conferir as temperaturas de todos os alimentos que estão sendo servidos. Então, a comida que fica num buffet, você precisa registrar a hora que ele entra e a hora que ele sai. Não, volta lá, volta lá. Não, que deu erro aqui. Estou voltando, calma lá. Então, assim, o APPCC é, botei a comida no buffet, então eu registro a temperatura que ela entra no buffet, eu registro a temperatura que ela sai do buffet, tá? E as boas práticas é o manipulador de alimentos, a pessoa que manipula, o cozinheiro, o auxiliar, saber que tem que lavar a mão, utilizar as tábuas corretas, das cores corretas para os alimentos corretos, saber higienizar as folhas, saber a temperatura da comida. Então, isso tudo é uma apostila e um treinamento que você dá para os seus funcionários, entendeu? Belezinha, vamos lá. Continuidade. Beleza, passa por isso. Na parte financeira e contábil, ele não recolhia nenhum tipo de imposto, então ele estava com todos os impostos atrasados, simples, FGTS, INSS e todos os outros.
Ele não tinha nenhum controle de sistema, a contabilidade não era registrada, os funcionários não tinham registro ou carteira assinada, não tinha nenhum contrato de prestação de serviços, nenhum registro de marca e logo, e não tinha alvará de funcionamento sem filosofia e identidade, né? Então, para você ver, era um estabelecimento com um monte de problema, né? Que a maior parte da galera corre. Estabelecimento clandestino. É praticamente um estabelecimento clandestino, com uma fachada, e ele funcionava com Excel, vamos falar assim, né? O sistema de gerenciamento de mesa deles era o Excel, então não tinha impressora fiscal, não tinha nota fiscal, não tinha nada, né? Então a gente pode considerar que era praticamente um estabelecimento clandestino, tá? Eu quero fazer uma pergunta. O Pode que é um fazer, à vontade. estabelecimento sem filosofia? Um estabelecimento sem filosofia é um estabelecimento que, vamos falar para você assim, eu quero montar um restaurante e a minha filosofia é comida italiana. Um exemplo. Então, eu preciso rezar pela comida italiana, né? De qual região? Eu vou prezar pela comida italiana do norte da Itália, lá da Toscana. Então, essa é a minha filosofia, é a comida toscana. A dele era tipo uma cozinha oriental, mas não tinha filosofia nenhuma. Então, ele fazia carpaccio, por exemplo, entendeu? Era sem identidade nenhuma. Ele falava uma coisa e fazia outra. Entendi. Entendeu? Obrigada. Não sei se eu consegui ser claro, né? O suficiente. Vamos falar assim, o cara fala que vende bala, mas está vendendo hambúrguer. Não, entendi. Isso, é do tipo isso. Né? Do tipo, eu quero vender pizza e eu acabo vendendo, sei lá, sanduíche. Entendeu? É um restaurante sem filosofia, sem objetivo. Entendi. Obrigada. Entendeu? De nada. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi a logo. Vocês veem aí que eu consegui transformar a logo. A da esquerda é a logo antiga, a da direita em vermelho é a logo que a gente implementou. Então, a gente fez uma melhoria na logo, remetente à Torre de Babel. A gente criou uma identidade para a marca, ou a gente reforçou a história também. Criamos um conceito, então, gastronomia italiana de Vêneto. Um subconceito que seria servir a gastronomia como deve ser feita. E aí, nesse sentido, o que eu quis dizer? Que eu fazia o molho branco como se faz o molho branco, o molho bechamel. Uma infusão de leite, usava roux, eu não usava maisena, eu não usava nada, né? Um dos objetivos era a excelência e a meta era fazer bem feito. Então, essa foi uma filosofia básica que a gente implementou no restaurante que não tinha. Então, assim, qualquer pessoa que trabalhasse no meu restaurante, qualquer colaborador que me ajudasse nesse restaurante sabia disso tudo. O que a gente faz? Gastronomia italiana. De qual região? De Vêneto. Então, eu explicava para eles o que era uma comida de Vêneto. Qual que era o segundo conceito? A gente fazia a gastronomia como deve ser feita. A gente não pulava etapas na preparação. A gente vai fazer um molho demi-glace, a gente vai reduzir a carne por durante 12 horas. Não sei se todo mundo entende e compreende isso. Tranquilo, né? Eu falei, mas não te vi. Pode passar para o próximo, Edu. Tranquilo. Essa aplicabilidade que você coloca no restaurante é mais para restaurante de alta gastronomia ou todos os tipos de restaurante? Todo tipo de restaurante. Toda empresa, independente do ramo que ela seja, indústria, comércio ou serviço, independente do que ela faça, gastronomia, qualquer coisa, ela tem que ter um objetivo, uma meta e uma filosofia. Mesmo aqueles Vamos lá, uma loja de prato roupa, feito? por exemplo. Não entendi. Mesmo aqueles restaurantes são prato feitos, tipo, é comida comum? Mesmo. Porque assim, vamos pegar uma loja de roupa. Eu vendo roupa. Peraí, mas que tipo de roupa? A pessoa vai me procurar por quê? Porque eu vendo roupa? Não, ela tem que me procurar porque eu vendo roupa para pessoas, sei lá, magras, para pessoas baixas, para pessoa alta. Porque eu vendo roupa simples. Porque eu vendo roupa pro dia a dia. Então você tem que ter um objetivo, né? Senão você trabalha sem objetivo nenhum. Você tem que ter uma identidade, senão você trabalha sem identidade, sem objetivo, o que é muito ruim. Porque aí, por que uma pessoa iria te procurar por isso, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Gente, todo mundo pode fazer pergunta, qualquer momento, tá? O Diego, ele é bem tranquilo em relação a isso. É porque às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de vergonha. Se tiver com vergonha, pode mandar no chat. Se tiver com vergonha de mandar no chat, pode mandar no WhatsApp que eu tô olhando aqui, eu passo a pergunta para ele, tá bom? Posso tirar...
Bom, continuando. A outra coisa que eu implementei no restaurante, e aí foi muito mais seguindo as regras que se preza, tanto financeira como contábil. Como é que sumiu para minha tela? Aqui. Eu instalei um sistema de gerenciamento de mesas, o Colibri, instalei computadores para gerenciar todo o sistema, botei as impressoras fiscais, criei uma planilha de controle da cozinha, então tudo que entrava a gente controlava, tudo que era produzido era contado e estocado, e tudo que saía a gente dava baixa, tá? Até para validade dos produtos, para a gente ter um controle do que estava sendo vendido, para não ter roubo, não ter nada. Implementamos o APPCC, que é as análises dos pontos críticos de controle, exatamente para eu saber em que temperatura que uma comida entrava, em que temperatura que uma comida saía, ia para o prato e chegava no cliente. Capacitei todos os colaboradores que estavam comigo naquela época, então implementei as boas práticas. E aí eu trouxe da Itália as técnicas de cocção. O que seriam essas técnicas de cocção? Eu trouxe o famoso cook and chill, que nada mais é do que você cozinhar, refrigerar, pasteurizar e depois regenerar esse produto, que ele não tinha. E que era uma coisa que na época, a gente está falando de 8 anos atrás, era extremamente inovador hoje na nossa cozinha. No Brasil, não tinha chegado ainda o sistema de sous vide, né? Outra coisa ótima que eu consegui implementar lá e que funcionou durante 4 anos é que todo mundo era uma família, então todo mundo se respeitava, todo mundo brincava e a gente convivia junto e a gente conversava, a gente comia na mesma mesa. E aí eu acabei implementando hierarquia e liderança. Isso é muito difícil, porque dentro de cozinha, normalmente as pessoas brigam por querer ter um cargo melhor, às vezes as pessoas não respeitam aquela posição. Isso. Então a gente teve uma série de melhorias. Eu acredito que isso dá mais por causa de quem lidera, né? Se a pessoa que lidera tem um espírito de família, acredito que os liderados vão seguir o mesmo espírito. Caso contrário, não vão seguir. Não? Mais ou menos. Nem sempre, gente. Não é porque às vezes na cozinha, pela assim, da experiência que eu peguei, o cara tá fazendo uma carne, só que aí você não gosta daquele jeito que o cara tá fazendo aquela carne, por mais que seja estipulado um passo a passo. E aí acaba gerando esses conflitos. Você não tá fazendo direito, você não sabe fazer nada e não sei o quê. Aí começa as tretas dentro de cozinha. O liderado, a gente pode colocar assim, que quem está na liderança, o chefe de cozinha ou o dono do estabelecimento, que muitas vezes o dono é o chefe de cozinha, ele tem uma parcela de culpa. É ele que estressa a cozinha. E aí o Edu sabe muito bem, né? Que muitas das vezes é o chefe de cozinha que obriga, que briga, que empurra, que pede. Então ele que deixa os funcionários estressados. No momento que você trabalha mais leve, com conhecimento e com sabedoria e tendo segurança do que você está fazendo, as pessoas se sentem mais seguras em fazer aquilo que você está pedindo. E aí você vai conquistando. Então, sim, o liderado tem uma parcela de culpa, mas também vai muito dos funcionários, né, dos colaboradores. Eu mandei, se eu não me engano, acho que 12 pessoas em 4 anos de restaurante eu mandei embora por não entrarem na filosofia, né? Galerinha, vamos mutar o microfone e só abrir na hora de fazer pergunta. Edu. Tem uma pessoa que estava querendo tirar dúvida. Abre para ele, Edu. Edu, só um minutinho, por favor. Eu vou mutar todo mundo e quem quiser falar, desmuta o microfone, tá bom? Mas eu vou mutar todo mundo a partir de agora, tá bom? Beleza. Aí, Diego, Beleza, você Xuxa. por favor. Tô mutando. Desculpa, gente. Tem alguém no chat que estava querendo tirar uma dúvida, Edu. Vê quem é. Eu, no caso, eu acho que tá escutando tudo certinho. Pode falar. É um prazer te conhecer. Eu só queria tirar uma dúvida. Você comentou sobre sua técnica do molho bechamel. Por que você não utiliza maisena?
Vamos lá. Primeiro porque maisena, ela não pode ser congelada. A maisena, ela não se mistura a um produto, tá? Hoje em dia, a maisena pelada. Então, essa é a primeira coisa. A maisena, ela só se hidrata e não se mistura ao produto. Depois ela talha. E a receita original do molho bechamel é feita com roux. Ela não é feita com maisena. Então, eu estava seguindo as regras originais conforme Escoffier. O molho bechamel era feito igual à receita do Escoffier. Então, era fazer uma infusão de leite e aí depois eu fazia o roux e misturava e fazia o roux, farinha de trigo mais manteiga. Isso mesmo. Tá? Mais Beleza. alguma dúvida? Acho que não, né? Dá para continuar de boa. Bruna, você estava com dúvida também? Você quer falar? Não, não era uma dúvida, não. Tá, beleza. Então, vamos lá. E aí você vê a transformação na apresentação do prato. Mudança no cardápio e na apresentação dos pratos. À esquerda, esse purê de batata com shiitake, shimeji, era do antigo dono. E o à direita foi o que eu fiz, tá? E aí vocês vão ver como é que houve uma melhoria na apresentação dos pratos. Pode passar o próximo slide, Edu, por favor? Esses são os pratos que eram servidos antes, né, em 2010, no restaurante. Não eram pratos feios, não eram pratos que não tinham uma apresentação legal, mas não eram pratos do jeito que eu acho que deveriam ser servidos. E aí no próximo slide tem o que eu fiz de transformação na apresentação dos pratos. Que esses são os pratos que a gente apresentava. Vocês veem que tem uma melhora significativa na apresentação do prato. Então, as pessoas comem primeiro com os olhos e depois comem com sabor, né? Aí pode passar o próximo slide também, Edu, por favor? Isso. E aí são os pratos que a gente apresentava. À esquerda, o camarão catedral, que foi uma homenagem a Brasília na época. E à direita tinha um risoto. Agora vem a parte mais legal. O cardápio. Eita, porra! Laura, pega o copo, pega. Vai lá. Diego, desmuta o seu, por favor. Pronto. Obrigada. Desmutei. De nada. Então, agora que vem uma coisa legal, e é meio difícil da gente conversar assim à distância, mas eu vou tentar explicar. O que eu fiz foi a implementação de um cardápio inteligente. O que eu quis dizer com cardápio inteligente? Um insumo, quando entrava no meu cardápio, e aí vamos dar o exemplo clássico, a berinjela, por exemplo. A berinjela, eu usava a casca para fazer uma coisa e o coração e aquele miolo da berinjela para fazer outra. Então, eu utilizava aquele insumo de ponta a ponta. Eu não deixava de usar nada. Todo o insumo que entrava no meu restaurante, para entrar num cardápio, eu teria que utilizar ele por completo. O filé mignon, ele entrava, eu não usava só a parte do meio do filé mignon. Eu usava a cabeça, a ponta, o cordão, eu usava aquela parte de fora. Eu tentava usar tudo que eu podia usar, eu tentava usar no meu cardápio. Então, eu criava pratos com técnicas, eu tentava criar coisas para ter o máximo de uso daquele insumo. Então, era muito difícil a gente ter resquício. Por conta disso, a Embrapa, o Sebrae, o Senac e o SESI me procuraram e fizeram um estudo sobre o meu restaurante, porque o meu desperdício era muito pequeno, né? Primeiro, o CMV. O CMV no restaurante, o custo da matéria variável de um restaurante, ele gira em torno de 30% a 33% de um restaurante com pratos montados, que é um restaurante à la carte. O meu girava em torno de 17%, comprovado contabilmente, tá? Segunda coisa, o desperdício. O meu desperdício era muito pequeno, a geração de lixo era muito pequena, a gente aproveitava todos os insumos como um todo. Então, a gente tinha muito pouca geração de lixo. E nisso eu consegui reduzir consumo de água, consumo de energia. A CAESB e a SEB me deram
um prêmio por ter diminuído o consumo de água e energia do restaurante, né? Então, isso foi acontecendo com pequenas mudanças que eu fiz no cardápio, que eu chamo de implementação de cardápio inteligente. Até se um dia você quiser, Edu, a gente pega, mas aí eu preciso de um quadro para explicar, né? Eu tento montar aqui na minha casa umas câmeras, alguma coisa assim, que é onde eu tenho um quadro negro para te explicar e explicar para os meninos como é que funcionaria o cardápio inteligente, né? Como é que é a disposição dos equipamentos, leatação dos equipamentos para diminuir o desperdício, para diminuir o tempo de preparo, para você ter um maior reaproveitamento dos insumos, né? Isso aqui é só uma pincelada para a galera ter na cabeça. Dos 20 Tranquilo, não, pratos que qualquer coisa a gente grava até aqui em casa. pode ser. A gente dá um jeito de gravar. Eu até consigo gravar em casa. Eu tenho um quadro negro em casa. Eu dou um jeito lá de gravar e te mando depois. Beleza, então. Dos 20 pratos que ele tinha, eu aumentei para 69, sem aumentar o custo. Ou seja, sem aumentar o número de insumos, né? E os pratos foram divididos nessas categorias. Entrada, salada, brodos, que seriam caldos, risotos, massas, carnes, peixes e frutos do mar, aves e sobremesas. Esse foi o cardápio que a gente implementou e foi aí que a gente começou a ganhar público, né? Aí pode passar o próximo slide. Aí vem os números, eu tenho toda a comprovação desses números, né? A gente tinha uma filosofia de restaurante sustentável, a gente conseguiu ter menos de 1% de perda, estudo feito pela Embrapa, um CMV abaixo de 17%, que é uma coisa extremamente ótima, lista de compra compacta e reaproveitamento de tudo que entrava no restaurante, né? A gente fez uma transformação no salão, essa transformação, para você ver, ela ficou mais chique, mas eu não aumentei o preço. Tudo que vocês estão vendo aí são coisas de baixo custo, as toalhas de mesa, os talheres, os guardanapos. Não foi nada gasto absurdos de dinheiro, foi tudo comprado em lojas e produzido, tudo com costureiras que eu tinha perto do restaurante, que me cobraram valores, assim, vou te falar, coisa de amizade mesmo, que eu achei ótimo. E elas tiveram bastante trabalho, né, para produzir tudo para mim, o que eu achei lindo, porque aí girou a economia. Isabel, é onde ficava. O restaurante fechou, tá? Tem alguns anos que o restaurante ficou. Ele ficava na Asa Sul, lá na 215 Sul. Aí pode passar o próximo slide, que aí você vai ver que tem a foto da fachada do restaurante. Isso, essa era a fachada do meu restaurante. Era um restaurante bem intimista. A gente começou a ter, dos 48, a gente passou para 24 lugares, ou seja, a gente diminuiu bastante. E aí pode passar o próximo slide último. Que aí agora é o seguinte, o restaurante tinha 24 lugares, o espaço, que era um espaço para eventos na área superior, virou um espaço para degustação de vinhos, para capacidade para 30 pessoas. A gente tinha uma varanda aberta, uma varanda externa que era aberta, que eu só abria um período do ano, que era o período que não tinha chuva, que não era frio e uma série de coisas. Dos 12 funcionários, a gente começou a trabalhar com 4 funcionários apenas, atendendo a mesma quantidade de pessoas. E aí, pô, isso é uma coisa ótima para um restaurante. E o controle total de tudo que entrava e saía do restaurante. E aí, para finalizar, eu faço o que eu amo. E, claro, tudo com um pensamento empreendedor, porque o empreendedor também precisa ganhar dinheiro, né? A gente precisa ter o retorno sobre o que foi aplicado. Deixa eu abrir minha imagem de novo aqui. E é isso. Essa é a pequena história do Restaurante Babel, um empreendimento pequeno e que se tornou um sucesso. Professor, Oi. o que que o senhor acha que é fundamental para que uma pessoa consiga alcançar seus objetivos de vida? Objetivo de vida profissional ou objetivo de vida pessoal ou os dois? Não, eu estou me referindo a sonhos, a uma questão pessoal mesmo. O que que você Tá, acha primeiro, que é primordial? Porque o senhor estava primor... falando de uma questão, o senhor estava... Oh, falhou. Falhou. Alô?
Falhou. Estamos aqui. Tá. Na sua opinião. Usando Peraí a que sua falhou história. sua pergunta. Usando a sua história, o seu ponto de vista, tudo que o senhor passou, o que você acha que te levou ao êxito? O que leva uma pessoa ao êxito no seu ponto de vista? Bom, a primeira coisa é o planejamento. É assim, aonde eu quero chegar? Eu quero ser o melhor chefe de cozinha do Brasil. Perfeito. Esse é o seu objetivo. Como é que eu faço para alcançar esse objetivo? Então, aí você vai traçar as suas estratégias. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer técnicas, eu preciso entender o que eu estou falando, eu preciso trabalhar com A, B, C, eu preciso entender de tudo aquilo que eu quero fazer, entendeu? Eu acho que para você alcançar um objetivo de vida, seja ele pessoal ou profissional, você precisa de estratégia, você precisa pensar, você precisa estruturar e planejar aquilo que você quer, tá? Vou dar um exemplo. Eu tinha um sonho de comprar uma moto. Era o meu sonho de vida ter uma moto de uma marca específica. Era o meu sonho, desde que eu tenho 18 anos de idade. Cara, eu botei esse objetivo na minha cabeça, quanto custa a moto? Tanto. Então então eu vou juntar dinheiro para. Então eu deixei de ir a cinema, eu deixei de sair, eu deixei de consumir coisas que não precisava e fui economizando dinheiro. E dessa forma eu juntei dinheiro para realizar o meu sonho. Eu abri mão de outras coisas que não faziam parte desse sonho. Entendeu? Diegão, a gente tem uma pergunta aqui do Kevin. Diga. Como é feito o estudo para definir o preço final de cada prato ou produto? Para um começo, deve já se buscar ter uma margem grande? Não. Hoje, o Sebrae faz o seguinte, ele fala que do custo daquele prato, você multiplica por 4 e você teria tudo coberto. Você teria os custos fixos, os funcionários, o aluguel. Você multiplicando por 4, você cobriria tudo e te daria aquela margem, né? Eu não acredito nesse número. Eu acredito que depende o quanto você quer ganhar. Então, eu vou aplicar hoje 100 mil reais. O que eu quero de retorno sobre esses 100 mil reais? Eu quero ganhar 7% ao ano. Beleza, é o seu número, entendeu? Tem gente que fala, não, eu queria ganhar 3%. Então, esse é o número dele. Então, isso varia de empreendedor e de empresário para empresário. Mas a primeira coisa que você tem que partir é do custo. Quanto custa para eu produzir? Beleza, a partir do custo, você vai colocar o quanto você quer ganhar. Cada um vai almejar um número. Claro que quem dita preço é o mercado. Então, eu quero vender pizza. Eu quero vender minha pizza a 60 reais. Mas será que o meu cliente está disposto a pagar 60 reais por uma pizza? Existem estabelecimentos que vendam pizza a 60 reais? Pô, tem. Beleza. Então, quanto que custa para eu produzir essa pizza? Menos de 60 reais? Beleza. Então, você vai indo. São estudos que você tem que fazer ao longo do tempo. Abrir um negócio não é simplesmente quero abrir e vou botar para funcionar e começar a funcionar, entendeu? Eu acho que tem que ter um estudo de o quanto eu vou vender, para qual valor eu vou vender, que público eu vou atingir, ele está disposto a pagar, e aí sim eu saber se eu tenho retorno suficiente para comprovar o investimento. Né? Não sei se eu consegui ser claro. Para montar um restaurante, você vai gastar 300 mil. Pô, mas eu gasto 300 mil para montar um restaurante e vou ganhar R$1.000 por mês. Cara, não vale a pena montar um restaurante, entendeu? Se o retorno for esse. Então, é tudo um estudo. Diego. E não só Pode falar, Xuxa. Então, a gente está falando assim de valores altos, né? Mas e para quem não tem dinheiro e para quem está aprendendo aqui fazer bolo, pães, como é que eu posso começar? O que eu tenho que fazer para começar? Os jovens mesmo, eles estão aí, tá todo mundo em casa, sem trabalhar. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida nesse período de isolamento, com pouco recurso financeiro? O que eu posso fazer? Eu não, nós. Não, o pensamento
é o mesmo. É só o quantitativo de dinheiro que é diferente. Então, assim, se você quer começar a produzir bolo em casa, então primeiro você tem que fazer um estudo. O que eu preciso para produzir bolo em casa? Então, eu preciso da forma, eu preciso de uma batedeira, ou não, mas eu preciso de equipamentos, eu preciso de forno, eu preciso de forma, eu preciso de colher, eu preciso aonde eu vou servir isso, aonde eu vou vender, então a embalagem. Então, você tem que fazer um estudo sobre isso, tá? Quanto isso custa? Eu tenho isso hoje? Eu tenho um forno? Tenho. Ah, beleza. Então, esse custo já não existe. Eu não preciso investir para. Então, agora eu preciso fazer a conta de quanto eu vou gastar. Quanto de farinha, quanto de açúcar, quanto de manteiga, quanto do que eu quiser produzir, né? Do bolo. E aí você tem que fazer a receita, vai testar a receita para saber tempo de forno, para saber quanto gasta de gás, o quanto você gasta de energia, o quanto você gasta do seu tempo para produzir aquele bolo. E aí você vai chegar no custo. Então, para produzir um bolo de 400 gramas, me custa R$5. Tá. Eu quero vender por quanto? Eu quero vender ele por R$10. Então, eu vou ganhar R$5 no bolo. Tá, mas isso vale a pena? Será que eu trabalhar 4 horas por dia para ganhar? Aí eu vou chutar da minha cabeça. Eu consigo produzir 10 bolos para ganhar R$50. Será que para mim vale a pena eu despender esse tempo? Eu despender todo esse trabalho para ganhar 50? Pô, para mim vale. Perfeito. Então, continua. Entendeu? O que as pessoas não fazem, e aí eu tenho percebido muito, tanto nas consultorias como nos lugares onde eu tenho frequentado e ido, e as pessoas têm tirado dúvida comigo, é que não é feita uma conta. Essa conta do, será que vale a pena eu continuar fazendo? Eu tenho um amigo aqui que sábado e domingo faz churrasco e vende churrasco aqui no Lago Norte, né? E ele tem conversado muito comigo. E, nossa, Diego, eu tô vendendo muito, eu tô vendendo um monte, pô, pra mim tá ótimo. Eu acho que tem entrado pra mim R$150 por final de semana. Eu, cara, vamos fazer a conta certinha, vamos botar na ponta do lápis para saber se realmente é isso que tá entrando, se não é mais ou se não é menos. E na hora que a gente botou na ponta do lápis, ele tava pagando para trabalhar, achando que tava ganhando dinheiro, entendeu? Porque na hora do custo, na hora que ele foi reajustar os preços, ele viu que ficou mais caro para o cliente dele do que o cliente comprar e fazer em casa, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu sempre falo é, faça conta de matemática. Faça o básico. Teste, faça a receita, calcule o custo, vê quanto custa, vê se o mercado está disposto a pagar. E se tudo isso for favorável, faça, porque vale a pena, né? Você tem que começar por algum lugar, né? As regrinhas de 3 sempre ajudam, né? Isso, regrinha de 3. É o custo mesmo, né, da pessoa fazer, entendeu? Agora, a pessoa fazer de forma amadora, eu acho muito arriscado. É muito arriscado, né? Sem ela ter feito o custo, sem ela sentar. E são coisas básicas, né? Não é uma coisa muito difícil de se fazer, entendeu? As meninas vão ter uma aula só sobre isso. Se eu não me engano, acho que é semana, se não for semana que vem, é na outra. É de precificação. Isso, de precificação, que seria o pricing, né? Que é você colocar preço em um produto que você queira vender, né? Não sei, Regina, se eu fui claro, se você entendeu, se era isso mesmo. Seu microfone está fechado. Eu sempre faço isso, relaxa. Faz parte. É normal, coisa de Regina. Regina sendo Regina. Eu entendi, mas os meninos, vocês entenderam, galerinha? A gente quer saber de vocês aí. Por favor, alguém fale alguma coisa. Mas vocês que já estão começando a produzir, já estão começando a vender, os que já venderam, né? Eu tenho o Kevin aqui, que já foi um dos nossos empreendedores. Tem uma coisa que as pessoas esquecem, e aí eu já estou falando de uma parte mais profissional, né? Ou seja, você está saindo do amador e está indo por uma coisa um pouco mais profissional, né? Que na hora que você calcula o preço, a pessoa esquece de calcular o gás. Como ela já tem o gás em casa, ela esquece que ela tem que repor esse gás. Ela esquece da água, né? Que ela tem que repor essa água. Ela esquece do imposto. Oi? Só um minutinho. Tá bom. Foi. Agora desmuta, por favor. Obrigada. Pronto.
Aí, então assim, o gás que ela tem que repor, a água que ela tem que repor, porque o gás está ali, então para ela está consumindo e esquece de repor isso. E o mais importante é que se ela vai trabalhar com máquina de cartão, ela esquece de pôr tanto a taxa como o imposto. E na hora que ela vai ver, que foi o caso do meu amigo, ele esqueceu de colocar o imposto, a taxa do cartão, a entrega, ele esqueceu isso tudo e foi absorvendo, e quando coloca na ponta do lápis, ele acabou tomando prejuízo. Então isso me preocupa um pouco, porque desanima o empreendedor, entendeu? Porque o cara fala, pô, eu tô trabalhando e não vejo dinheiro, né? Isso desanima um pouco, por uma coisa que eu achei que era tão fácil de fazer, né? Fazer uma continha só de, tipo, se eu tivesse lembrado que tinha um imposto, se eu tivesse lembrado que eu tinha que repor o gás, se eu tivesse lembrado que tem a água, né? Que tem a taxa do cartão, o prejuízo seria menor e o sucesso seria maior, né? Você diminui o risco. Eu tenho uma pergunta. Como Diga. calcular o custo do gás e da energia e da água se você divide tudo isso com a família que mora na casa? Duas formas de você calcular. Uma delas, e a mais simples, é você calcular pela margem de contribuição. O quanto aquele produto te contribui para você pagar um bujão de gás, um exemplo, tá? E a segunda forma, que a gente chama de custo por atividade, é você calcular quanto gás o seu fogão gasta por hora. Isso tem escrito no manual do fogão. Você vai lá e fala quantos eu não sei se é quilo, não sei se é litro, mas tem lá X por litro ou X por hora. Tem na especificação dele. E quanto tempo você usa esse fogão para produzir um bolo, por exemplo. Meu bolo vai ficar 90 minutos no forno. Beleza, então eu vou pegar 90 minutos, vou transformar em quanto isso ele gasta e vou achar quantos quilos ele gasta. Entendeu? A água, a mesma coisa. Quanto lá na Caesb, aqui em Brasília, né, tem lá o quanto custa o metro cúbico. Então você tem que transformar de metro cúbico para litro e saber quantos litros você usa, né? Então você calcula pelo aquilo que você usa. Um forninho elétrico, mesma coisa. Lá atrás dele tem X quilowatts-hora. Aí você vai lá na SEB, olha o quanto custa o quilowatt. Então ele gasta X por hora. Vai ficar ligado 1h30, então ele vai gastar X. Entendeu? Existem as duas formas de calcular. A mais simples é pela margem de contribuição. A mais assertiva e a mais difícil de calcular, porque dá mais trabalho, é o que a gente chama de custo por atividade. Entendi, obrigada. Eu queria De saber nada. por que o restaurante fechou, porque acho que tinha tudo para dar certo. Não entendi, falhou o áudio. O que você queria saber, o porquê que fechou, se tinha tudo para dar certo. O que que fechou? O Babel. Eu O acredito que ela tá falando restaurante do Babel. Na verdade, eu não fechei, eu estava cansado. Eu acordava 4 da manhã, fazia ceasa. Às 8 da manhã eu estava no restaurante produzindo comida. Eu servia almoço, então do meio-dia às 4 da tarde. Às 5 horas eu tinha que... a gente chama de reproduzir, né? A gente teria que arrumar o restaurante para começar a atender 7 horas da noite e o restaurante fechava 1 da manhã. Então você imagina você fazer isso durante 4 anos, 365 dias por ano, 7 dias por semana. Então eu estava cansado. Ele estava no sucesso, ele estava ótimo, ele estava indo super bem, mas eu estava cansado. Eu já não estava aguentando mais esse toque. E o último ano do restaurante, como a gente fez muito sucesso, e a Embrapa, a Sebrae, começaram a me procurar, eu comecei a dar muita palestra. Então eu comecei a viajar o Brasil inteiro, dando palestras sobre o que eu fiz no restaurante para empresários e empreendedores do ramo de alimentos e bebidas, do ramo gastronômico. Então, além de tocar o restaurante, além de ter todo o estresse do restaurante, além de ter todos os funcionários, todos capacitados, meu restaurante funcionava sozinho, eu ainda viajava muito. Então, eu acabei ficando muito cansado. E aí, a minha decisão foi, vou vender o restaurante, uma vez que eu completei o meu objetivo de vida, que era, assim, pegar um restaurante falido e tornar ele um sucesso, me tornar referência no mercado gastronômico no Brasil, que eu acabei me tornando durante um período, graças a Deus. E o meu objetivo foi completo. Então, a partir daí, eu falei, cara, agora deixa essa nova geração fazer o trabalho também, né? Deixa eles, não tem o porquê eu ficar o tempo todo, sabe?
Então, aí eu resolvi me afastar. Então, eu vendi o restaurante, parei de dar palestra, parei de dar consultoria, e aí eu acabei me afastando. Não é que o restaurante não deu certo, ele deu, mas eu acabei vendendo. E aí quem assumiu o restaurante não conseguiu administrar do jeito certo por não ter conhecimento, tá? Uma das coisas assim, que eu estou percebendo, que eu acho que é muito importante, eu sou pedagoga, eu gosto muito de planejamento, né? E Aham. tudo na vida da gente é planejamento, não é só fazer por fazer, né? Tem que planejar tudo. Fechou, mas você tinha outros propósitos, né? E foram alcançados. Que bacana, tá vendo, pessoal? Vamos planejar. Eu sempre falo para todo mundo que se você não planejar, é contar com a sorte com acaso, é você diminuir a chance de sucesso, né? Hoje, o meu objetivo de vida, eu acho que ele já foi completo. Assim, não estou falando que eu não tenho mais nenhum objetivo, mas eu acho que, em termos profissionais, eu atingi tudo aquilo que eu queria. Eu ganhei os prêmios que eu almejava, eu ganhei os prêmios que eu queria, eu trabalhei com quem eu queria, conheci quem eu queria, viajei por causa do meu trabalho, então conheci lugares excepcionais, servi pessoas que eu gostaria de ter servido, servi jantares da forma como eu gostaria. Então, assim, tudo aquilo que eu almejei, tudo que eu quis, eu fiz. Então, profissionalmente, hoje na gastronomia eu estou completo, eu não me falta nada, eu não tenho mais nenhum desejo em relação à gastronomia, tanto que eu estou hoje me afastando muito da gastronomia. Continuo fazendo porque eu amo, então faço minhas pizzas, faço meus churrascos, faço meus eventos, faço minhas festas em menor quantidade, porque eu acho que hoje eu não preciso mais, não é uma coisa necessária. Mas aí agora eu estou no objetivo pessoal, com esposa, a gente está agora, né? Eu estou num relacionamento longo, mas estou me dedicando mais à família, meus pais, à casa, que é coisas que eu não tive durante 25 anos. Né? Eu nunca tive uma comemoração de aniversário, eu nunca tive um Natal por causa do trabalho, porque eu abri mão do pessoal para ter o sucesso profissional. Hoje eu estou fazendo ao contrário, eu estou abrindo mão do profissional para ficar no pessoal. Então hoje eu penso muito antes de viajar, quando eu sou chamado para dar uma palestra, eu analiso muito se vale a pena ir ou não. Não, eu não faço mais porque eu preciso, eu faço porque eu gosto, né? Então se tem um aniversário da minha esposa no meio, se tem uma festa no meio, eu não vou, né? Eu não sou mais obrigado aí, entendeu? Mas eu tive Rapaz, que eu sou abrir um mão, felizardo. né? Eu sou um É, felizardo, porque das vezes que eu precisei do Diego, é só chamar ele aparece. mas, cara, é aquela, velho. A gente não faz mais por obrigação, né? Claro, ah, uma pessoa perguntou antes, né? Eu abri mão muito do pessoal para ter o sucesso profissional. Então, assim, hoje eu consigo ir ao cinema, coisa que eu não fazia antes. Primeiro porque eu queria juntar dinheiro para fazer alguma coisa ou porque eu trabalhava muito. Mas aí eu trabalhava porque eu queria juntar dinheiro, né? Então, é sempre a correlação, entendeu? Então, eu não saía para jantar, eu não ia cinema, eu não ia em boteco, eu não comprava nenhum móvel, eu não comprava bens, eu não comprava carro, eu não comprava nada. Eu só juntava dinheiro porque o meu objetivo de vida era juntar uma quantidade de dinheiro que eu pudesse aplicar e viver bem hoje. Então, eu abri mão de toda uma parte pessoal. Hoje, meu profissional está muito bem, graças a Deus, e agora eu estou curtindo o pessoal. Mas foi uma escolha minha, né? Tem gente que faz ao contrário, prefere ter o pessoal e o profissional simultâneo, então demora mais para alcançar o profissional. Tem gente que prefere ter mais o pessoal do que o profissional, então demora mais para alcançar o profissional. E aí vai indo, entendeu? Sim. Eu conheci o Diego, gente, quando eu estava fazendo o curso e trabalhando pela Casa Chique, que é uma escola de culinária e vende objetos gastronômicos também. E nessa época ele já estava no Babel, ele já estava viajando e ele ainda dava aula, né? Nossa, era Ele, correr. ele tinha essa correria toda, né? E tinha que a agenda dele bater com todos esses compromissos, porque ele sempre foi um cara muito responsável e não deixava ninguém na mão. Até quando tinha que viajar e precisava se ausentar de algum compromisso, ele já trocava a agenda dele de horário para poder estar cumprindo com a agenda dele, né? Sim. E como eu sempre falo para ele, ele é um cara que para mim é uma grande inspiração. Se hoje eu sou um instrutor, se eu dou aula hoje de gastronomia, é muito por conta desse cara que foi uma inspiração, né? Eu falo assim, não, eu quero me espelhar em alguém de sucesso e eu me espelho muito nele.
E eu falo isso para ele, falo isso para outras pessoas, e ele sabe disso, nunca escondi isso dele, que para mim ele é um espelho, né? Por mais que ele seja mais novo, sei lá, do que eu, não sei. Mas ele é um cara que sempre foi compromissado com aquilo que ele fez. Então, assim, se vocês querem ter sucesso, uma das características que vocês têm que ter é compromisso. É começar alguma coisa e ir até o final. A gente briga muito, fala assim, a gente vai buscar vocês quando vocês saem do grupo, quando a gente está achando que vocês estão desistindo, é porque a gente quer que vocês tenham um objetivo profissional e que vocês conquistem esses objetivos com as forças de vocês. Lógico, Eu a sempre gente tem a nossa pensei assim. nossa existência. Eu sempre pensei assim, Edu, a diferença entre fazer bem feito e fazer mal feito chama-se preguiça. Então, se você vai fazer alguma coisa para fazer mal feita, não faça. Se vai fazer, faz bem feito, sabe? Eu sempre pensei assim, a diferença entre fazer bem feito e mal feito sempre foi a preguiça. Você vai ter o mesmo trabalho de fazer. Mas eu não tenho conhecimento. Então, busca o conhecimento para fazer bem feito. Entendeu? Que aí você vai ter sucesso. Diego, na publicidade, todos falam o seguinte: para fazer um bom comercial ou um mau comercial, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Então, se empenhe, porque o seu fracasso vai ter o mesmo preço da sua vitória, você vai ter o mesmo empenho. Então, empenha para fazer. Isso que você está falando é o mais certo que tem. Eu não tenho conhecimento. Planejamento, vou estudar para chegar lá. Olha, excelente. E quando o Diego fala, acordava 4 horas da manhã para poder estar numa Ceasa, ou estar na Ceasa 4 horas da manhã, ele não está errado, não. Porque quem chega às 5 horas já não pega o mesmo alimento com qualidade para quem chegou 4 horas. Pega a xepa. E o que é bacana é que nada é fácil, né? Não. Nada é fácil, mas é possível. Tudo é possível. Que história fantástica, basta querer, né? E depois é só colher os frutos. Olha aí você colhendo os frutos. E é isso, pessoal. Planejamento de futuro com Eliane Salzano depois, gente. Vamos planejar nosso futuro aí. É isso aí. Galerinha, mais alguma dúvida? A gente está chegando no nosso horário. Hoje vamos terminar no horário certinho, 11 horas. Quem tiver mais alguma dúvida, vamos aí aproveitar o Diego. Acho que ele poderia comentar um pouco, né, dos prêmios que ele ganhou, que ele comentou um pouco, tipo assim, mas não falou todos, total. Como é que foi sua carreira? O que você ganhou, o que conquistou? Que você comentou que ganhou alguns prêmios, mas não citou, tipo, nomes. Poderia citar pra gente? Que eu ganhei, que eu acho que finalizou minha carreira, foi a Estrela Michelin que eu ganhei na Itália. Que eu trabalhava num restaurante na Itália e eu ganhei na Itália num restaurante lá. Então, esse é o prêmio máximo que um chefe de cozinha pode ter. Né? Você tem até 3 estrelas, mas o importante é se você ganhar uma, para mim, eu já estava satisfeito e eu acabei ganhando essa estrela. Eu ganhei empreendedor do ano, ganhei chefe revelação. A gente ganhou empreendimento do ano, se eu não me engano, acho que foi de 2013, pela Embrapa. Cara, eu tenho todos os prêmios, eu não vou lembrar de todos de cabeça agora. Mas chefe revelação foram 3 anos consecutivos, né? O chefe de cozinha com o melhor prestígio, a melhor gastronomia, o melhor serviço, o melhor atendimento e tal. Mas a gente ganhou 33 prêmios. Se você quiser, no meu site, eu não sei se eu coloquei todos os prêmios lá, mas no meu site tem, ou no meu Instagram, de vez em quando eu posto os prêmios. Tá? Eu ganhei, por eu ter desenvolvido um belo trabalho na cidade de Costiglione d'Asti, na Itália, eu ganhei um prêmio da cidade de Costiglione d'Asti por ter feito um belo trabalho no desenvolvimento da cidade na Itália, né? Que eles chamam de comuna lá, né? Então eu ganhei esse prêmio também. Mas aqui no Brasil eu ganhei chefe revelação, melhor carta de vinhos, prêmio de excelência, prêmio de atendimento, chefe revelação, melhor restaurante, Guia 4 Rodas, que hoje acho que nem existe mais o Guia 4 Rodas, eu estou bem por fora disso, não sei se ainda existe, mas tinha os talherzinhos do Guia 4 Rodas, que era muito importante na época. Graças a Deus, fui chamado para apresentar alguns programas de televisão, então eu tive um programa na Globo, tive um programa na SBT, tive um canal no YouTube, continuo tocando um canal chamado Cozinheiros na Estrada, continuo com o Norte Gastronômico, que vira ao mexe eu consigo
gravar alguma coisa, mas devido à agenda é meio corrida. Mas, cara, é isso. É difícil te linkar todos, né? Mas foram mais de 33 prêmios. O mais Não, mas importante para você mim falou foi... perfeitamente tudo. Foi ótimo. Sabe, o mais importante foi o 4 rodas, foi a Estrela Michelin, tá? Recentemente eu ganhei o prêmio que eles chamam de Prêmio Máximo da Academia Gastronômica na Itália, que é eles chamam de Masterchef, né? É um prêmio que eles te dão de Masterchef. Por 25 anos de profissão, a gastronomia italiana, eu ganhei ele se eu não me engano, acho que tem uns 4 meses. É uma medalha linda, por sinal, que é o maior reconhecimento que pode existir hoje no Brasil. Eu vou até ver se eu acho a medalha ali. Deixa eu ver se eu acho ela ali, eu mostro ela para vocês. Então, esse foi o maior prêmio que eu pude ganhar recentemente, né? Isso que eu tô afastado da gastronomia, mas foi o reconhecimento da Itália para com o meu trabalho. E o Diego, gente, ele é um dos representantes brasileiros da cozinha italiana. Tá vendo? Masterchef, 25 anos caramba, de profissão. muito bonito. Muito show E mesmo. aqui é a doma da FIC, né? Federação Italiana Cuochi. Hoje eu sou um dos diretores da FIC, da Federação Italiana de Cozinheiros, que o governo italiano me deu um atestado. Isso é um governo mesmo, né? Não é que foi um chefe de cozinha ou alguém, não. O governo italiano me deu um atestado que eu posso representar a Itália fora da Itália. Então, hoje eu sou um dos representantes da Itália fora da Itália, junto com mais, se não me engano, acho que a gente são 100 chefes no Brasil e 20 chefes no mundo que tem esse atestado, né? Vamos tirar a nossa fotinha, vamos todo mundo abrir a câmera. Xuxinha, você faz as honras? Faço. Nossa, Diego, estou encantada. Já tinha ouvido live sua, já tinha visto, já tinha ouvido coisas, mas, nossa, gratidão. Muito linda a sua história. Meninos, olha aí, vamos nos espelhar. Que coisa mais linda. E super gratidão, viu? Obrigado. Vai querer ajuda aí, Xuxa, na hora de tirar foto? Fala, meu amor. Claro, Vai querer ajuda? Beleza? Sempre, Normando lindo. Vamos lá. Eu tenho um breu aqui. Todo mundo fazendo X. Espera aí. Não saiam. Porque às vezes fica ruim. Tem 2 páginas. Espera aí que agora vai para a próxima. É porque eu tenho todo um aparato aqui. Tem que ter hora. Aí cansa mesmo. Já tá indo. Foi, Normando, aí? Normando? Foi sim. Foi tudo. E é isso, Du. Faça as honras. Queria agradecer o Diegão mais uma vez por estar com a gente. É isso, cara. Tamo junto. Parceria aí. Acordei ele hoje de madrugada, 8 horas. Ele já não acorda mais esse horário, tem tempo. Tem um pouquinho. Ele tá aqui com a gente. Conversei com ele antes da gente começar o curso, né, para ver como é que estava a agenda dele. Ele se disponibilizou. Ele trouxe esse material para a gente, que eu vou estar enviando lá no Moodle para vocês estarem acessando. Os outros materiais que ele tiver, que ele for me passando, também vou estar disponibilizando como materiais extras lá no Moodle. É isso, o Diego para mim é um irmão, ele é família, a gente está junto, como ele falou, há 4 anos que a gente está mais próximo, né? Que foi justamente quando eu já tinha encerrado minha formação gastronômica e já estava buscando mais conhecimentos, e aí eu busquei nos melhores e nas fontes de inspiração, e ele foi uma delas. E sempre me ajudou bastante, e é isso. Do mesmo jeito que ele passa conhecimento, eu também estou aqui para ajudar vocês. A gente não quer que vocês desistam. Como eu falei para vocês, esse curso ele é diferente. Quem já fez curso comigo não teve esse módulo do jeito que está tendo agora. Vocês estão tendo coisas totalmente novas. E o curso vai seguir com essa mesma mentalidade. Nossa próxima aula, quinta-feira, Potinhos da Felicidade. Quarta-feira, ou hoje mesmo, eu já devo estar mandando os ingredientes para vocês, junto com quantidade, tudo bonitinho, para todo mundo preparar junto comigo. Belezinha?
Gente, obrigado, Diegão, obrigado. Obrigado a todos. Qualquer coisa, estou à disposição. Só um minutinho. Professor? Quando a gente voltar, a gente quer a sua presença nos centros, tá bom? Para você estar com a gente, presencial. Porque esse momento foi lindo aqui, mas a gente quer muito sentir você bem pertinho. Não sei quando, mas a gente vai, tá bom? Fica o convite. Quero foto atualizada com você, Diego. Hã? Quero foto atualizada com o Diego. Ah, e mais uma coisa, o Diego é o único palestrante, assim, com quem eu já convidei, que tem uma camisa do Centro de Juventude. Ele vai ter outra. Bonitinho. Opa! Ele terá. Obrigadão, tá? Um presente. Obrigado, Professor? Diga, pode falar, Cíntia. Eu ainda não ganhei acesso no Moodle, não. Ninguém, meu amor, ainda. Vai ganhar, tá bom? Tá? Por enquanto a gente está resolvendo pelo WhatsApp mesmo. Falou, Diegão, valeu. Dúvidas no grupo. Edu, depois manda o site dele, as coisas para os meninos ficarem saberem das coisas, tá bom? Tá, eu então, mandei gente, aqui o obrigada. dele, eu vou pegar para ele. Tchau, Edu. Tchau, Xuxa. Tchau, pessoal. Amei. Com coisa gostosa. Vamos lá, galera. Tamo junto. Agora eu saí daqui.